E a gente vai trazer agora a participação do nosso colunista, o Militão, para trazer informações. Vamos falar sobre a Polícia Federal e o Itamaraty, que levaram um drible, por assim dizer, de um fugitivo do 8 de janeiro. Esse fugitivo que fez um passaporte, fugiu do país, foi para a Europa. Eduardo Militão está conosco para contar os detalhes dessa fuga. Fala, Militão, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no UOL. Tudo bem? Tudo ótimo, amigo. Então, quem foi esse fugitivo aí do 8 de janeiro? O Apolo Carvalho, né, ele tem 28 anos, é um arte-finalista lá de Uberaba, ele participou lá dos ataques do 8 de janeiro, né? Ele foi para Brasília e ele entrou lá nos prédios, lá o celular dele foi localizado lá com o pessoal, está invadido, tudo nosso, né? Só que ele acabou recebendo foi denunciado com uma pena menor, mas ele ficou temeroso e fugiu para a Argentina, né? Depois que ele fugiu para a Argentina, em 2024, né? Ele fugiu de novo para a Colômbia, fugiu até o México e ficou lá, passando 9 meses lá no México, trabalhando como mecânico. Em setembro do ano passado, ele resolveu arriscar. Ele tinha um mandado de prisão no Brasil, ele tinha uma ordem do Supremo para que ele não tirasse novos passaportes, ele estava com o passaporte antigo dele cancelado, e ele ainda tinha o passaporte antigo dele apreendido. E ele resolveu tirar um passaporte novo lá no México. Ele chegou na embaixada, disse que tinha perdido o passaporte dele lá no México, ele era turista, apresentou um boletim de ocorrência que ele tinha feito falso, né, dizendo, olha, eu estava no dia 2 de setembro, sou turista no Brasil. E os funcionários não consultaram o Banco Nacional de Mandado de Prisão, que qualquer cidadão pode postar no seu celular aí, os ouvintes do UOL, se quiser entrar lá, BNMP, vai ver o site do CNJ, vai achar esse mandado de prisão que vocês estão exibindo aí. Vai achar de qualquer um, pode digitar o nome de quem você quiser, do seu vizinho, vamos descobrir se ele tem mandado de prisão. O funcionário do Itamaraty não fez isso. E, além disso, também não consultou os sistemas internos que tem do Itamaraty e OTF, também não consultou os policiais federais que trabalham na embaixada, uma série de razões aí, e foi emitido um novo passaporte para ele. Esse passaporte, o Apolo tomou um certo cuidado, ele deu um endereço falso, né? Falou, olha, eu estou aqui no México no endereço tal. E aí ele voltou uma semana depois e pegou o passaporte dele. O Itamaraty não cancelou o passaporte dele, não descobriu a fraude, ele ficou com o passaporte válido lá, pegou um avião e foi para a Espanha. Lá foi ele recebido por Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista, um militante bolsonarista que vive lá e que conseguiu que o Brasil perdesse uma ação para trazê-lo de volta para o Brasil, porque ele é investigado por golpe de Estado no Brasil, embora a investigação dele seja preliminar. E aí ele foi para a Espanha com esse passaporte. E por assim ficou. Aí a gente do UOL procurou o Itamaraty na quarta-feira passada, e na quinta-feira o Itamaraty cancelou o passaporte dele, mas aí já era tarde. Pois é, aí já tinha, Inês já tinha sido morta. Ô Josias, que vexame, hein? Impressiona muito, né? Sobretudo porque não é o primeiro vexame, não é? Não é o primeiro vexame. Esse personagem que obteve agora um passaporte, o sujeito estava foragido da justiça, havia ordem para impedir a emissão de novos passaportes, ordem para a apreensão do passaporte antigo, que é essencial para obter um novo, né? E consegue fugir do México para a Espanha, né? Já estava foragido, foi para a Espanha, e o destino não é casual, né? Ele foi para a Espanha porque na Espanha o outro foragido, o blogueiro, o Oswaldo Eustáquio, ele, que também é alvo de ações de inquérito no Supremo, ele obteve em abril, se não me engano, do ano passado, uma decisão da Justiça Espanhola que negou a extradição dele para o Brasil, né? E disse que há essa decisão relacionada ao Oswaldo Eustáquio, considerou que há evidente motivação política nas decisões judiciais adotadas contra o personagem no Brasil, né? Então, esse que fugiu agora para o México está buscando a mesma proteção do Estado espanhol, tem a perspectiva de obter algo semelhante ao que já foi conseguido lá pelo companheiro de fuga, né? E é constrangedor, ou é mais constrangedor, porque
essa fuga foi precedida de outros constrangimentos, né? Pessoas que estavam até com tornozeleira no Brasil fugiram para a Argentina, para outros países vizinhos aqui. O próprio Militão noticiou isso lá atrás, né? Então, a tornozeleira não valeu de nada. A Polícia Federal não conseguiu, ou as polícias nos estados, as varas de execução nos estados, não conseguiram vigiar pessoas que estavam com a tornozeleira. Então, com tornozeleira e tudo, conseguiram atravessar a fronteira e fugir, né? Agora, há um outro aspecto, Diego, que chama a atenção também, que falta um GPS para esses fujões, né? Porque eles estão, na prática, piorando a sua própria situação. Pessoas que foram aqui, esses peixes miúdos que foram encrencados na invasão do 8 de janeiro, no quebra-quebra, a sede dos três poderes, a maioria já saiu da cadeia, né? E os que ainda estão em cana, logo podem ser beneficiados pelo projeto de redução das penas, a proposta de dosimetria, de ajuste na dosimetria, que já passou no Congresso, foi vetado pelo Lula, mas está lá na fila, aguardando pela derrubada do veto, né? Então, o sujeito que fugiu, ele amarrou a sua própria trajetória a uma bola de ferro que o mantém no exterior, com prejuízo familiar, com prejuízos financeiros. Se estivesse no Brasil, se sujeitando, se submetendo ao devido processo legal, talvez já estivesse até em casa. Então, falta aí esses que foram para o exterior, que fugiram, precisa acoplar aos seus projetos de vida um Waze, um GPS, que lhes permita saber que esse patriotismo sem rumo que os fez amarrar os seus destinos à precariedade do Bolsonaro e do bolsonarismo, talvez não conduza a bom destino se continuarem fugindo, né? Melhor talvez seria voltar e se submeter às decisões judiciais, porque quem fez isso já está com uma situação bem mais leve do que quem se encontra no exterior foragido. Inclusive os graúdos, né? Está lá o Eduardo Bolsonaro, está lá aquele ex-diretor da ABIN também, que fugiu para Miami também com uma tornozeleira, né? O Alexandre Ramagem. Esses estão em situação bastante mais precária do que as daqueles bolsonaristas que permaneceram no Brasil. Certo. É isso, né, Militão? Quer completar? Sim, tem uma informação que acabou de chegar, Diego. Estava falando com o Diego agora, já vamos incluir ela. A Polícia Federal acabou de mandar uma nota, né, que eles tinham dito que não comentariam, que era para falar com o Itamaraty, dizendo que, abre aspas, a emissão de passaportes brasileiros no exterior é atribuição exclusiva das repartições consulares do Ministério das Relações Exteriores e não da Polícia Federal. E a gente tinha perguntado para eles 2 vezes, até num evento deles, perguntou: olha, mas vocês têm 2 policiais federais lá, não tem alguma coisa para ajustar, não tem uma conversa? Aí eles colocaram na nota que, abre aspas, ainda quando a embaixada e consulado, por meio de adjudâncias, a Polícia Federal não participa do processo de análise e emissão de passaportes. Isso abre aspas, atividades de natureza estritamente controlada. Ou seja, colocando toda a responsabilidade no Itamaraty. O que a gente apurou, Diego, isso está escrito na matéria, com fontes da polícia do Itamaraty, é que essa falha ela ocorreu porque o Itamaraty tem um sistema que foi trocado recentemente, né? Mas nem todos os módulos dele acessam os sistemas da PF. Em algumas adjudâncias, em algumas embaixadas, acessam, e outros não. Mas, além disso, teve um segundo problema, que é a falta de conversa entre os funcionários do Itamaraty e da polícia. Poderiam falar: olha, você não tem um acesso ao sistema de prisão da PF, mas entra no site, que na internet é público para qualquer cidadão, é fácil, né? Ou dá uma conversadinha, porque isso é um procedimento bem simples. O Itamaraty respondeu em nota, conforme está na matéria, que eles vão fazer um acordo de cooperação técnica, né? Esse acordo poderia ser um acordo até novo, mas assim, antes dele já existem os sistemas, já existe o diálogo possível entre os funcionários públicos, né?